Boa tarde a Pois é. todos e a todas. Meu nome é José Fabiano Bueno Mafra, faço parte do GFX Unifal, Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício. Temos a honra de receber hoje a professora Ana Souza, direto de Portugal, para falar um pouquinho sobre as estratégias de treino em altitude. Professora Ana, seja bem-vinda. A palestra é toda sua. Olá, boa noite desde Portugal, espero que estejam todos bem. O meu nome é Ana, eu neste momento sou professora assistente na Universidade da Maia. A Maia é uma cidade que fica no norte de Portugal, a 10 minutos do Porto, portanto muito próximo do Porto. É uma universidade privada, talvez a universidade privada maior de Portugal. Temos vários cursos, e nomeadamente um dos cursos que nós temos, que é o curso com mais estudantes da universidade, é o curso, a licenciatura, que nós chamamos de licenciatura em Educação Física e Desporto, e temos depois também um mestrado, com várias especializações, nomeadamente a especialização em exercício em saúde, em treino desportivo, da qual eu sou coordenadora. Temos depois também mestrado em gestão do desporto e também, finalmente, o mestrado em ensino da educação física. E conseguimos ter também ainda o doutoramento, ou seja, nós conseguimos ter os 3 ciclos de estudo e o doutoramento, mais uma vez, com estas duas valências, estas duas vertentes, uma mais voltada para o exercício e saúde e outra também para o treino desportivo. Paralelamente à minha posição na faculdade, na universidade, também faço parte de um centro de investigação que se chama essencialmente CIDESD, ok? E CIDESD significa Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. O que é o Centro de Investigação? É um consórcio de várias universidades portuguesas e institutos, não só universidades, mas também institutos, privados e públicos, e que de facto somos o melhor centro de investigação na área das ciências do desporto, o melhor cotado, por assim dizer, em Portugal neste momento. E, portanto, também desenvolvo paralelamente a minha atividade de investigação neste centro de investigação. Portanto, o que me traz aqui hoje e o que vocês me convidaram inicialmente foi para falar um bocadinho da minha experiência, e nos últimos 3, 4 anos eu tenho me desenvolvido mais do ponto de vista da investigação no que toca a um tema muito particular, que é o treino em hipóxia. Portanto, eu fiz um pós-doutorado, como vocês dizem, ou pós-doutoramento, nesta temática, e durante 4 anos dediquei-me então quase exclusivamente ao desenvolvimento de um projeto. Que projeto era este? O projeto essencialmente era tentar perceber ou tentar testar a hipótese combinada, por assim dizer, de treino em altitude com suplementação com nitrato em atletas. Ou seja, de que forma é que eventualmente o treino em altitude combinado com esta suplementação poderia eventualmente ser mais benéfica comparativamente a estas duas situações testadas de forma isolada, ou seja, comparativamente ao treino em altitude apenas, sozinho, isolado, e comparativamente à suplementação com nitrato apenas. Portanto, a conversa que eu vos trago hoje vai um bocadinho neste sentido e tentar perceber um bocadinho em questões de altitude, que é isto de estratégias de treino em altitude. Eu não vou falar muito dos meus estudos, porque acho que também não seria assim muito oportuno, até porque deste projeto ainda só temos 2 ou 3 estudos publicados neste momento, portanto, mais estudos nós estamos neste momento, portanto, a escrever e a submeter mais estudos nesse sentido. Portanto, eu pensei em falar-vos um bocadinho hoje, um bocadinho fazendo uma introdução do que é então estar em hipóxia, estar em altitude, quais são os impactos agudos e crónicos do que é estar em altitude
e depois terminar um bocadinho falando então das estratégias de treino mais atuais que são utilizadas no âmbito quer do treino com atletas, quer também no âmbito do treino com populações não treinadas, ou seja, populações com patologias como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, a obesidade, doenças cardiovasculares, etc, etc. Portanto, hoje, mais do que o treino em altitude para os atletas, fala-se muito do treino para estas populações específicas. Portanto, eu vou começar aqui a partilhar. Ok, eu confesso que não, acho que nunca reuni pelo Google Meet, por isso eu vou começar só aqui. Se precisar de algum auxílio, é só pedir, professor. Eu não Do lado da mãozinha, nós temos uma setinha para cima que está escrito apresentar agora. Isso, exatamente. Ok, consegui. Deixa lá ver. Agora abre a pasta. Isso. Perfeito. Estão a ver um slide que diz métodos de treino com hipóxia, certo? Perfeito. Ok, pronto. Se porventura alguma coisa parar, por favor, digam-me qualquer coisa, ok? Eu até Ok. já aumentei. Aumentou. Pronto, como eu vos tinha falado, eu pensei que esta conversa poderia começar um bocadinho por introduzir então a temática da altitude, ou seja, perceber o que é estar em altitude, o impacto que isso tem, quer quando nós estamos em repouso, quer quando nós estamos em exercício, seja exercício submáximo, seja exercício máximo, mas depois, efetivamente, passarmos mais tempo a falar das estratégias que existem atualmente ao nível da altitude. Bom, às vezes perguntam-me, muitas das vezes perguntam-me, ou as pessoas por vezes pensam que o treino em altitude, ou o treino com hipóxia, por assim dizer, é apenas vantajoso para as pessoas melhorarem, os atletas melhorarem a sua performance do ponto de vista da normóxia, ou seja, quando estão a posteriori depois ao nível do mar. O que é errado, ou seja, não só o treino em altitude é utilizado para estas questões particulares de melhoria de performance ao nível do mar. Existem muitas atividades desportivas, muitas competições desportivas que efetivamente exigem aos atletas que esporadicamente ou quase de uma forma contínua se tenham que exercitar ou que tenham que competir em situações de altitude, ok? Um dos casos evidentes, vocês deverão conhecer bem melhor do que eu, o que é o futebol na Bolívia, ok? E eu trago-vos aqui esta imagem, portanto, esta última imagem deste slide, que é não mais, não menos do que o estádio de futebol que fica a uma altitude mais elevada no mundo, e portanto os jogos disputam-se no campeonato boliviano, os jogos disputam-se aqui neste estádio, que se não me engano são a 3.400 metros de altitude. Portanto, todas as equipas que fazem parte deste campeonato jogam a uma média de altitude bastante elevada, não só aqui, mas a média dos jogos em termos de altitude é muito elevada. Outros desportos, como por exemplo a Volta à França, o Tour de France, muito popular aqui na Europa, em determinadas etapas, em determinados momentos, exigem aos atletas cujo desempenho seja efetivamente realizado em altitudes. E depois, por exemplo, também muito popular uma modalidade aqui no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, que tem tido um aumento exponencial do número de praticantes, que é o trail, cuja prova máxima, os Jogos Olímpicos do Ultra Trail, é o UTMB, o Ultra Trail do Mont Blanc, e que se desempenha a uma cota em termos de altitude bastante elevada. Portanto, a primeira ideia que eu gostava de deixar claro é que o treino em altitude não serve única e exclusivamente para melhoria da performance ao nível do mar, ou seja, ele serve também para melhorar
à climatização ou à aclimatação destes atletas que de uma forma esporádica ou de uma forma mais regular, portanto, desempenham as suas performances desportivas em cotas de altitude médias ou elevadas. Mas nós não podemos, portanto, confundir, por assim dizer, o que é uma adaptação crónica, a estar em altitude de uma forma, ou expostos a uma altitude de uma forma crónica, com aquilo que é um impacto agudo do ponto de vista da altitude. Portanto, as imagens que eu vos apresento aqui são imagens daqueles povos tipicamente residentes, sobretudo nos Andes, portanto, nas montanhas mais altas do mundo. E curiosamente, esta última imagem de baixo é de um indivíduo que já fez a ascensão ao Everest, portanto, ao cume do Everest, bastantes vezes, e portanto detém o recorde no número de vezes que já fez a ascensão ao Everest. Mas, portanto, estas pessoas que normalmente nos suscitam muita curiosidade, como é que eles são capazes de muitas vezes fazerem portanto, estes exercícios que nos parecem sobre-humanos, e de que forma é que eles têm ou detêm algumas características que se distinguem do comum mortal, portanto, da pessoa que reside ao nível do mar ou perto do nível do mar. Efetivamente, o facto de eles estarem expostos de um ponto de vista crónico à altitude, portanto, muitos deles nasceram e viveram a sua vida toda em altitude, faz com que eles desenvolvam de uma forma crónica características que os predispõem de uma forma mais profícua a serem bem-sucedidos nestas características específicas de altitude. Uma das características é a hemoglobina. Portanto, se vocês virem aqui, portanto, um dos indicadores que eu sublinho aqui, que tem que ver com a hemoglobina, e se nós compararmos, portanto, as pessoas que vivem ao nível do mar, ou seja, os lowlanders at sea level, se nós compararmos com os highlanders, que vivem a já considerada uma altitude elevada, 3.800, com os highlanders que vivem a uma altitude bastante mais elevada ou extrema, os 5.100, aquilo que nós vemos é que, efetivamente, com o aumento da altitude, há um aumento da hemoglobina. Portanto, todos nós sabemos que a hemoglobina é o transportador do oxigênio no sangue e, portanto, esta é uma adaptação crónica que estas populações desenvolvem, portanto, têm mais transportadores de oxigênio. E, curiosamente, também, obviamente, o seu hematócrito é também bastante mais elevado. Portanto, nós estamos a falar de hematócritos à volta dos 65%, o que são valores extraordinariamente elevados, que depois também terão as suas consequências, às vezes negativas. E a saturação de oxigênio, portanto, estas populações normalmente estão habituadas a lidar ou a desempenharem tarefas com saturações de oxigênio bastante mais baixas do que o normal. Portanto, só para termos um termo de comparação, e nos tempos que correm ou que correram, espero que o pior já tenha passado em termos de Covid, a pandemia, pelo menos aqui na Europa falava-se num valor e fala-se num valor de saturação de oxigênio limite à volta dos 90%. Portanto, para nós termos uma noção, é um valor, uma pessoa que tenha um valor de saturação de oxigênio à volta dos 90% é caso imediato para ir para o hospital em tempos de Covid. E, portanto, nós estamos a ver aqui que são pessoas que habitualmente vivem com saturações de oxigênio muito mais baixas do que isso. E, curiosamente, isto um bocadinho também indo na linha da minha linha de investigação recente, que tem que ver com a suplementação com nitrato, e que não irei falar muito hoje, mas só para percebermos do porquê de ser importante eventualmente a suplementação com nitrato combinada a quando o treino em altitude, tem que ver com esta capacidade aumentada que estas populações têm na produção de óxido nítrico. Portanto, o óxido nítrico é um vasodilatador por excelência e que, entre outras funções, essencialmente possibilita uma maior entrega de oxigênio à periferia ou aos músculos ativos.
E se nós verificarmos aqui num estudo muito interessante de 2007, que compara essencialmente as concentrações de óxido nítrico, ou nomeadamente dos seus precursores, nitritos e nitratos plasmático, entre populações que vivem ao nível do mar, portanto, residentes nos Estados Unidos, ou nas populações que vivem em montanha ou em altitude elevada, como por exemplo as populações do Tibete, verificamos que este aumento é praticamente superior a 300 ou 400%. Portanto, são valores extremamente bem mais elevados nestas populações. Portanto, uma das também adaptações crónicas que estas populações desenvolvem, obviamente, é uma maior produção de óxido nítrico. E não entrando muito por esta temática, mas nós poderemos efetivamente produzir endogenamente óxido nítrico ou tentar complementar essa limitação endógena com suplementação exterior ou exógena. Portanto, esta é uma das características também destas populações que vivem em altitude, uma adaptação crónica. Mas então o que é que acontece essencialmente para que haja este tipo de resposta do organismo? Aquilo que acontece é que sempre que nós estamos expostos a um ambiente com concentrações mais baixas de oxigênio ou com pressões parciais de oxigênio mais baixas, e nós vamos já ver mais à frente que diferença é esta de termos concentrações ou pressões. Essencialmente isto é detectado por uma proteína que nós temos no nosso organismo, chamada HIF-alpha, ou em inglês Hypoxia Inducible Factor, que é uma proteína que efetivamente é sensível a estas alterações de concentrações de oxigênio. E, portanto, uma vez detectadas estas concentrações mais reduzidas, mais baixas, todo o nosso organismo vai desplotar uma resposta contrária, ou seja, uma resposta de forma a compensar estas concentrações baixas de oxigênio. De que forma é que o nosso organismo vai compensar? Numa primeira instância, o nosso organismo, ou melhor, este aumento da HIF1-alfa, essencialmente o que vai fazer é estimular os nossos rins a produzir uma hormona muito específica, a EPO, ou eritropoetina, e que, consecutivamente, esta hormona vai estimular, por sua vez, a nossa medula óssea na produção de glóbulos vermelhos. E temos aqui um fenómeno que nós chamamos o fenómeno de eritropoiese, ou seja, um aumento do número de glóbulos vermelhos. Daí que as populações que estão de uma forma crónica expostas a estas condições ambientais, normalmente, por estes mecanismos, aumentam o número de glóbulos vermelhos, portanto um processo chamado eritropoiese, e também um aumento do número de vasos, por assim dizer, da rede de transporte até à periferia, a angiogênese, também conhecida por angiogênese. Curiosamente, não necessariamente ligado ao treino em hipóxia propriamente dito, mas foi Prémio Nobel da Medicina em 2019, portanto há 2 anos esta parte, o trabalho premiado, por assim dizer, no sentido em que se tentou perceber como é que as células reagiriam perante uma situação, ou se adaptariam perante uma situação de disponibilidade de oxigênio anormal, portanto, diferente da norma, abaixo dos 20,9% teoricamente normais em termos de normóxia, ou seja, ao nível do mar. Estão todos a ouvir? Está tudo ok? Estão todos... Tudo ok. Ok, pronto. Senão pensei que estava a falar sozinha. Ok, pronto. É que eu só estou a ver o slide e não consigo acompanhar. Eu esqueci até de falar, ao final da sua apresentação é que a gente costuma fazer as perguntas. Me permita. Ok, está bem. Ok, perfeito. Bom, mas então o que é isto de altitude? Nós temos efetivamente, quase como acontece nos domínios de intensidade de esforço, nós também dividimos diferentes domínios de altitude. E esta divisão é feita essencialmente em função do impacto que a altitude tem, não só do ponto de vista da saúde, portanto, de uma pessoa qualquer,
sem ser atleta, que esteja exposta a essa mesma altitude, mas também do ponto de vista atlético, ou seja, desportivo. Em função dos impactos que existem em determinadas altitudes, fazemos esta divisão em diferentes níveis. Uma primeira divisão que nós chamamos ao nível do mar, portanto, tudo aquilo que acontece até aos 500 metros de altitude. Há quem defenda eventualmente até aos 700, 800 metros de altitude. Nós nem sequer dizemos que estamos em altitude, portanto, chamamos a isto o nível do mar. Portanto, e nós dizemos isto porque efetivamente o impacto que temos do ponto de vista da saúde e do ponto de vista desportivo é inexistente, portanto, não acontece. Se subirmos ligeiramente, estamos no âmbito da altitude baixa, chamada low altitude, que é mais ou menos a distância que vai entre os 500 e os 2000 metros. Aqui já começamos a ter algum impacto, sobretudo do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista desportivo as coisas começam a ser minimamente garantidas ou minimamente estabilizadas. Depois passamos para um domínio da altitude moderada, que é aquela que vai dos 2000 aos 3000, e é aqui onde essencialmente a maior parte dos estágios ou dos training camps em altitude acontecem, porque efetivamente, como vamos ver um bocadinho mais à frente, é aquela altitude ou range de altitude considerado ótimo e ideal para adquirir as principais adaptações, sobretudo hematológicas. E nós temos aqui situados alguns dos mais famosos centros de altitude, por exemplo, na Etiópia o Itan, que fica a 2400 metros, ou por exemplo Serra Nevada, também aqui muito famoso, sobretudo para a Península Ibérica, aqui na Europa. Portanto, a maioria dos centros de altitude situam-se neste intervalo entre os 2000 e os 3000. Temos depois uma altitude elevada, dos 3000 aos 5000, mas curiosamente, a partir deste momento, os impactos, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista desportivo, começam a ser significativos, mas é, curiosamente, onde as montanhas mais interessantes, por assim dizer, e mais apelativas ao longo, espalhadas por todo o mundo, se situam. Por exemplo, temos o Mont Blanc aqui na Europa, temos depois o Kilimanjaro em África, Denali, o Monte Everest, o K2, portanto o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, que tem 8.849 metros. Para nós termos uma noção, quando nós fazemos uma viagem de avião, com um voo comercial normal, nós, por norma, andamos a uma altitude de 10.000 metros, ou seja, nós andamos acima da altitude expectável do Monte Everest. Claro que a pressão que nós sentimos dentro de um avião não é igualável a 10.000 metros de altitude, porque, caso contrário, nenhum de nós sobreviveria numa qualquer viagem. Portanto, quando nós falamos que a cabine é pressurizada, utiliza-se muito esta expressão, pelo menos aqui na Europa, significa que, apesar de nós estarmos a 10.000 metros de altitude, nós estamos, na realidade, dentro de um avião, a experienciar o que é estar mais ou menos a 2.300, 2.400 metros de altitude. Daí que muitas das pessoas, quando fazem as viagens de avião, etc., têm alguns problemas do ponto de vista da circulação, o edema, algumas dores de cabeça, alguns problemas intestinais, etc. Portanto, tudo isto tem que ver com o facto de nós, na realidade, já estarmos a uma altitude que nos provoca estas consequências. Como eu vos disse, ao nível do mar, nós não temos qualquer tipo de efeito, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista da performance. Dos 500 aos 2000 começamos a ter eventualmente aqui uma diminuição, ainda que pouco significativa, na performance, sobretudo aeróbia, e há já quem começa a sentir eventualmente os sintomas do mal da montanha. Normalmente não, mas há quem já começa a sentir aqui alguma coisa. Mas efetivamente, na altitude moderada é quando o mountain sickness ou o acute mountain sickness começa efetivamente a ocorrer com mais gravidade. Portanto, estamos a falar de dores de cabeça, má disposição, edema periférico das mãos, etc.
portanto, enjoos, a dificuldade em dormir, esse tipo portanto, este tipo de sintomas típicos do mal da montanha, e é efetivamente neste range da altitude moderada em que a aclimatização ou a aclimatação torna-se importante do ponto de vista da performance, ou seja, se nós sabemos que efetivamente vamos ter uma performance ao nível entre os 2.000 ou os 3.000 metros de altitude, efetivamente aclimatar ou aclimatizar previamente é imprescindível. A partir daí, tudo se agrava, como eu disse, portanto, dos 3.000 metros em frente, é o exacerbar de todo um conjunto de sintomas do ponto de vista do mountain sickness. Portanto, não estamos a falar apenas de aclimatar do ponto de vista desportivo, mas também aclimatar do ponto de vista só clínico, ou seja, daí que muitas das vezes os próprios montanhistas, etc., ficam algum tempo nos chamados campo base, etc., exatamente para minimizar estas variáveis, estas consequências negativas, e a partir dos 5.000 metros, então, é só para alguns, como se costuma dizer. Portanto, o facto de nós estarmos expostos de uma forma crónica, prolongada a este tipo de altitudes, tem de facto as suas consequências, exceptuando eventualmente aquelas pessoas que de uma forma crónica estão expostos desde que nasceram a estas altitudes. Mas então o que é que acontece em altitude? Curiosamente, a maioria das pessoas acha que em altitude a concentração de oxigênio diminui, erradamente. Ou seja, o que nós temos ao nível do mar é uma percentagem em número redondo de 21% de oxigênio, portanto, normalmente é 20,9%, mas vamos arredondar para 21% de oxigênio. Temos muito pouco de CO2, portanto, cerca de 0,3% de CO2, e tudo o resto é azoto ou nitrogênio. Sempre que nós estamos ao nível do mar, existe uma pressão atmosférica, uma pressão barométrica, por assim dizer, que não é mais do que a força ou a pressão que o ar e, portanto, tudo que está em cima de nós exerce sobre nós. E, portanto, esta pressão parcial ou pressão atmosférica anda na ordem dos 760 milímetros de mercúrio, que é a unidade... Alguém tem alguma dúvida ou não? Você não topou você, Lucas, tem que olhar para o mundo. O mundo tem muita... Me perdoe, professor. Não, foi um participante que deixou o áudio aberto. Sem problema, acontece. Mas como eu estava a dizer, então, a pressão ao nível do mar anda à volta dos 760 milímetros de mercúrio. E para nós percebermos qual é a pressão parcial do oxigênio ao nível do mar, não é mais do que multiplicarmos este valor de 760 por 21%. E se nós multiplicarmos estes dois valores, nós vamos ter um valor na ordem de 159 milímetros de mercúrio. Portanto, esta é a pressão que as moléculas de oxigênio exercem na atmosfera ao nível do mar, ok? Pronto, isto significa o quê? Que toda depois a cascata de oxigênio, desde a inspiração até à transferência de oxigênio, passar as várias barreiras, a aérea, a alveolar, etc., até chegar ao sangue arterial, vamos perdendo, por assim dizer, alguma desta pressão, e significa que ao nível arterial teremos à volta de 100 milímetros de mercúrio em termos de pressão de oxigênio. O que é que acontece? É que à medida em que nós subimos em termos de altitude, esta pressão barométrica ou atmosférica vai diminuindo. Ou seja, nós ao invés de termos 760, passamos a ter, por exemplo, 523 quando estamos a 3.000 metros de altitude. E novamente, se nós multiplicarmos estes dois valores, nós passamos a ter uma pressão parcial do gás do oxigênio à volta dos 110 milímetros de mercúrio, ou seja, nós continuamos a ter 21% de oxigênio. A pressão parcial do oxigênio é que é menor, porque a pressão atmosférica diminuiu porque nós aumentamos a altitude. Isto significa o quê? Se nós temos menos para dar à partida, toda a cascata de oxigênio que se vai desencadear a posteriori, toda ela vai ser mais dificultada. E obviamente que se formos ainda para um caso mais extremo, ou seja, alguém que esteja a 6.000 metros de altitude,
com uma pressão barométrica à ordem dos 349, vamos ter apenas disponíveis uma pressão de oxigênio à volta dos 73 milímetros de mercúrio. Portanto, o que nós vamos ter disponível para inspirar em termos de oxigênio a 6.000 metros de altitude é muito menos daquilo que nós temos disponível no sangue arterial ao nível do mar. Portanto, como vocês devem perceber, toda a cascata vai ser muito mais dificultada. Isto significa que a quantidade de oxigênio disponível para a periferia, para consumo muscular, vai ser bastante reduzida, significativamente. Portanto, aquela ideia que nós temos, e que eu inicialmente falei, quando começamos esta discussão, tentar perceber o que é isto de pressão parcial e concentração de oxigênio no ar. Portanto, existem duas situações diferenciadas do que é estarmos em altitude. Se porventura nós estivermos numa situação de altitude real, ou seja, sempre que nós estivermos na montanha, por assim dizer, nós estamos perante uma situação de hipóxia hipobárica. Hipobárica porque, na realidade, nós temos um decréscimo da pressão hipobárica, ou da pressão barométrica ou da pressão atmosférica. Portanto, aquilo que acontece é que, por haver uma diminuição da pressão atmosférica, continuamos a ter 21% de oxigênio na mesma, mas isto faz com que a pressão parcial de oxigênio diminua. No entanto, normalmente aquilo que nós temos ao nosso dispor enquanto treinadores, fisiologistas, atletas, etc., é uma situação de altitude simulada. Em que é que se distingue esta altitude simulada? Na maioria das salas de hipóxia ou das tendas de hipóxia, nós não conseguimos diminuir a pressão atmosférica ou a pressão barométrica. Portanto, aquilo que nós conseguimos é manipular a concentração de oxigênio no ar. Portanto, não conseguindo diminuir esta pressão atmosférica, nós manipulamos a concentração de oxigênio de forma a simular uma pressão parcial de oxigênio também ela menor, ok? Portanto, daí que nas tendas ou nas salas de hipóxia, normalmente a variável que nós alteramos é a concentração de oxigênio no ar. Portanto, ao invés dos 20,9% ou os 21%, nós diminuímos para 14%, 15%, 13%, 12%, o que seja, de forma a simular uma determinada altitude. O que nós sabemos hoje, claramente, é que não é completamente igual uma altitude real a uma altitude simulada, ou seja, se nós estivermos numa tenda de hipóxia a 3.000 metros, à partida não será exatamente igual a estarmos a 3.000 metros na montanha. Portanto, há uma diferença, aceita-se uma diferença à volta dos 250, 300, há quem diga até 400 metros no limite, ok? Portanto, isto significa que 3.000 metros simulados corresponderá a algo como 3.300 metros reais, em termos de altitude real. Portanto, quando nós estamos numa situação de altitude simulada, chamamos a isto de uma hipóxia normobárica. Normobárica porque a pressão barométrica ou atmosférica é exatamente igual. Muitas das vezes também confundimos dois conceitos do que é hipóxia e hipoxémia. A hipóxia é efetivamente, às vezes utilizamos de uma forma indiscriminada e ok, tudo bem, mas na realidade o conceito de hipóxia reflete uma concentração reduzida em termos de oxigênio que é proporcionada ao nosso organismo e que, por conseguinte, vai implicar uma diminuição no conteúdo arterial de oxigênio. E quando nós falamos então em hipoxémia, não é mais do que uma concentração baixa de oxigênio no sangue arterial. Como é que nós medimos isto? Com os medidores de saturação de oxigênio, ok? Muito em voga, pelo menos aqui na Europa durante a época alta do Covid, muitas das pessoas adquiriram medidores de saturação de oxigênio, efetivamente, porque este era um dos indicadores de problemas respiratórios associados, então, à infecção por Covid. Então, esta situação de hipoxémia, ou seja, concentração baixa de oxigênio no sangue arterial, é detectado num sensor que nós temos
ao nível da carótida, ou seja, mesmo na bifurcação da carótida nós temos um sensor que literalmente é sensível a estas alterações de concentrações de oxigênio no sangue arterial e que, portanto, entre outras coisas, vão despoltar então um mecanismo, do ponto de vista agudo, um mecanismo responsivo do nosso organismo para tentar contrariar estas concentrações mais baixas de oxigênio no sangue. Uma destas respostas tem que ver essencialmente com o sistema nervoso simpático mais ativo, ou seja, nomeadamente um aumento da frequência cardíaca. Portanto, um dos primeiros sinais que nós estamos em hipóxia é efetivamente um aumento da nossa frequência respiratória, ou seja, um aumento da frequência cardíaca basal é um dos sinais notórios de quando nós estamos em hipóxia. Eu não sei se eventualmente vocês já experienciaram estar numa situação real ou simulada de hipóxia, mas, por exemplo, se eu estivesse em hipóxia neste momento a falar, eu não conseguiria falar eventualmente com esta fluidez, ou seja, teria que parar mais vezes porque efetivamente estaria a hiperventilar, ou seja, estaria a respirar muito mais frequente do que estou agora. Portanto, eu curiosamente até tivemos há 2 anos atrás um congresso de hipóxia aqui em Portugal e um workshop que foi desenvolvido numa das salas de hipóxia em que eu tive o prazer de dar. Eu falei e não conseguia falar com um ritmo muito fluido, portanto eu quase que parecia que eu estava quase a correr e estava apenas a falar, e, efetivamente porque esta é uma resposta imediata, aguda, à exposição da hipóxia ou da altitude, que é, há um aumento claro da frequência respiratória, da nossa frequência, frequência cardíaca, frequência respiratória, e normalmente há um aumento da nossa blood pressure ou tensão arterial. A hiperventilação, obviamente, mas a hiperventilação traz consigo uma consequência que poderá ser negativa, ok? Uma dessas consequências tem a ver com um fenómeno que nós chamamos de hipocapnia. Pelo facto de nós aumentarmos a nossa frequência respiratória, nós expiramos muito CO2, ou seja, isto significa que as concentrações de dióxido de carbono no nosso sangue também baixam drasticamente, quanto maior for a nossa frequência respiratória. Isto significa que dá-se aqui um fenómeno que nós chamamos de hipocapnia, exatamente concentrações mais baixas de CO2 no sangue, e que, entre outras coisas, tem consequências do ponto de vista do fluxo sanguíneo cerebral. Daí que, muitas das vezes, nós tínhamos algumas dificuldades em desenvolver algumas tarefas mais cognitivas, por assim dizer, em altitude. Por exemplo, algo comum, se nós tivermos uma altitude muito mais elevada, é normal alguém ter dificuldades dizer onde é que mora, ou de onde é que é, ou como é que se chama, ou escrever o nome, ou algo desse género. Portanto, isso tem que ver muitas das vezes com este fenómeno de hipocapnia. E, portanto, se nós adicionarmos a este estímulo de hipóxia o estímulo ainda do exercício, ou seja, nós temos aqui 2 fatores negativos, por assim dizer, e que somados um ao outro têm consequências ainda mais negativas. Ou seja, se nós estivermos a exercitar-nos do ponto de vista submaximal, ou seja, abaixo do nosso VO2 máximo, a cerca de 60% a 70% de VO2 máximo, aquilo que acontece é que nós vamos ter uma frequência cardíaca mais elevada e um débito cardíaco também ele mais elevado, comparativamente ao facto de nós fazermos esse mesmo exercício ao nível do mar. Portanto, é normal, para desempenharmos a mesma tarefa em exercício submaximal, termos uma frequência cardíaca e um débito cardíaco também superior. Do ponto de vista da eletromiografia ou da atividade muscular, por assim dizer, ela é substancialmente superior, ou seja, para desempenharmos a mesma tarefa, do ponto de vista muscular, a atividade do músculo é bastante mais elevada. Leva-nos também para outro campo que tem que ver com as contribuições energéticas, ou seja, como nós dependemos menos do sistema aeróbio porque existe menos oxigênio disponível, nós vamos estar mais dependentes de sistemas de produção de energia anaeróbios e, consecutivamente, um dos metabolitos resultantes disso
tem que ver com a produção de lactato sanguíneo. Portanto, as concentrações de lactato sanguíneo para a mesma tarefa realizada em altitude, comparativamente à mesma tarefa realizada em normóxia, são substancialmente superiores. E a percepção de esforço, a percepção subjetiva de esforço que nós temos é também tradicionalmente superior, ok? No entanto, quando nós vamos para um exercício máximo, ou seja, vamos imaginar que nós queremos determinar o VO2 máximo, a frequência cardíaca máxima de um qualquer atleta, estas duas variáveis vão estar claramente diminuídas, ou seja, o VO2 máximo e a frequência cardíaca máxima são substancialmente inferiores em hipóxia e a potência ou a velocidade associada a este valor máximo, ao VO2 máximo, também é menor, ok? Mas nós terminamos este exercício maximal com uma ventilação bastante superior e, novamente, com uma percepção de esforço também ela superior. Um dos exemplos típicos são estes dois gráficos que eu vos apresento aqui, de um estudo que nós publicamos este ano, em que nós colocamos sujeitos a realizarem um exercício até à exaustão, ou seja, um tempo limite, a uma percentagem de 80% delta, ou seja, 80% a diferença entre o linear e o VO2 máximo, e aquilo que nós verificamos é que, efetivamente, do ponto de vista do consumo de oxigênio, portanto, para desempenharmos a mesma tarefa, nós consumimos muito menos oxigênio, ok? Porquê? Porque existe menos oxigênio, obviamente, disponível e, em teoria, o tempo sustentado, ou o tempo até à exaustão, apesar de ser igual do ponto de vista médio, existe muita variabilidade entre atletas. Claramente há uma tendência para que os atletas em hipóxia aguentem menos tempo um mesmo exercício realizado até à exaustão. Fizemos também um outro tipo de teste, que foi o teste de 3 minutos all out, ou seja, um teste de 3 minutos como se fosse o Wingate, mas com uma duração mais drástica de 3 minutos. E aquilo que nós verificamos é que, efetivamente, ao fazermos este teste em hipóxia, a potência máxima atingida é bem menor e depois uma das outras variáveis que tem que ver com a potência crítica é também substancialmente inferior comparativamente ao mesmo teste realizado em normóxia. Ok, portanto, estas são basicamente algumas questões mais introdutórias no que toca à hipóxia. E eu, apesar de não ter apresentado aqui, porque também não queria tornar a apresentação demasiadamente extensiva, mas para terem uma noção, por norma, os melhores atletas são aqueles que têm, curiosamente, uma diminuição mais drástica do VO2 máximo em altitude. Ou seja, os piores atletas, ou os atletas menos preparados, menos treinados, a diferença que eles apresentam de VO2 máximo entre uma situação de normóxia e numa situação de hipóxia é menor. Isto tem que ver com o facto dos atletas muito mais treinados normalmente desempenharem este tipo de esforços numa curva de dissociação da hemoglobina, portanto aquela curva sigmoide que vocês conhecem, portanto a zona onde eles normalmente desempenham as suas tarefas é uma zona mais íngreme, por assim dizer, da curva. Tradicionalmente também aquilo que acontece é que com a aclimatação ou com a aclimatização esta diminuição do VO2 máximo é menor e, portanto, é de todo conveniente atletas que queiram efetivamente ir ou ver diminuída esta diferença entre normóxia e hipóxia, fazer a aclimatização prévia face então a esta exposição. Portanto, entramos então aqui naquela parte que eu iria gastar eventualmente mais algum tempo, falarmos um bocadinho o que é isto das estratégias de treino em altitude, ou seja, que estratégias é que utilizamos, ou que eram inicialmente utilizadas, que continuam a ser utilizadas e, eventualmente, novos conceitos, novas propostas ou propostas muito recentes de exercício em altitude. Bom, vamos começar pelaquela mais tradicional e que eu penso que toda a gente conhece, que é chamada Living High, Training High, ou seja, o viver e treinar em altitude.
Ou seja, teoricamente, aquilo que acontece é que sempre que os atletas ou alguém é exposto a esta metodologia do treino, normalmente é uma situação real de hipóxia, ou seja, é uma hipóxia hipobárica. Esta estratégia surgiu na década de 60 e muito no seguimento dos Jogos Olímpicos do México, que aconteceram em 1968 e que, curiosamente, e vocês veem aqui neste gráfico em baixo, as altitudes desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1986, até, falta agora, 2021, mas vocês verem qual a altitude das cidades onde os Jogos Olímpicos se realizaram. E, efetivamente, há aqui uma média relativamente insignificante, até que nós vemos que no Mexico City, ou seja, em 1968, os Jogos Olímpicos, por alguma razão, alguém se lembrou que seria boa ideia realizar os Jogos Olímpicos a 2.500 metros de altitude, ok? O que é que se verificou nestes Jogos? Aquilo que se começou a verificar é que, em primeiro lugar, os atletas que por alguma razão estavam, ou porque eram daquela zona, ou porque estavam mais habituados a treinar em altitude, foram aqueles que sofreram menos consequências nas suas performances desportivas. E verificou-se também que, do ponto de vista das distâncias competitivas, por assim dizer, as distâncias mais duradouras, ou seja, as distâncias mais longas, por assim dizer, mais aeróbias, que dependiam muito mais do sistema aeróbio, eram aquelas que foram mais afetadas, do ponto de vista da performance desportiva. Contrariamente àquelas performances mais curtas, portanto mais intensas, e que dependiam muito mais dos sistemas anaeróbios de fornecimento de energia. Só a título de curiosidade para vocês perceberem, no atletismo foram batidos alguns recordes do mundo na altura e também alguns recordes olímpicos e, nomeadamente, estes recordes foram todos a distâncias mais curtas. Por exemplo, recordes do mundo batidos aos 100, aos 200, aos 400, 800, aos 400 barreiras e às estafetas 4x100 e 4x400. Recorde olímpico aos 1500 e aos 110 barreiras. A partir do momento em que nós ultrapassamos a distância de 1500, nenhum recorde mais foi batido. E, inclusive, os recordes pessoais, ou melhor, as marcas atingidas ficaram muito aquém dos recordes pessoais dos próprios atletas. Portanto, tudo aquilo que era 3.000 metros de obstáculos, 5.000, os 10.000, a maratona, os 20 km e os 50 km de marcha, distanciaram-se e muito das melhores prestações até então dos atletas. Portanto, começou-se a perceber a partir daqui que, por alguma razão, primeiro, os atletas que estavam mais habituados a treinarem ou que viviam, que estavam mais expostos a altitudes, foram aqueles que saíram melhor e também, por outra razão, que as distâncias competitivas mais aeróbias foram claramente as mais afetadas. Então, o que é que acontece essencialmente quando nós somos expostos a este living high, training high, ou seja, viver e treinar em altitude? Efetivamente, a primeira consequência, a primeira vantagem é uma vantagem ou uma adaptação hematológica. Ou seja, o que nós temos aumentado, ou o que nós vemos aumentado, é efetivamente um número de glóbulos vermelhos, ou seja, o volume de sangue, sobretudo o volume de glóbulos vermelhos, a tal eritropoiese, é efetivamente aumentada. Através daquele mecanismo de sinalização que eu inicialmente falei, do HIF1-alfa, ou seja, o Hypoxable Inducible Factor, portanto, aquela tal proteína que despoleta a estimulação da EPO dos rins e que a posteriori vai também estimular, por sua vez, a nossa medula óssea na produção de glóbulos vermelhos, mas essencialmente este aumento também dos glóbulos vermelhos vem muito também à conta da perda de plasma, que também acontece. A que é que se deve esta perda de plasma do sangue em altitude? Por um lado, há um aumento da diurese, ou seja,
não sei como é que se diz no Brasil, mas a vontade, isto é muito típico, a vontade de evacuar, de fazer xixi é muito mais significativa, é muito mais abundante em altitude comparativamente ao nível do mar. Por outro lado, suamos mais, ou seja, a exsudação é também aumentada. E também ainda perdemos mais água, porque normalmente o ambiente em altitude é muito mais seco, ou seja, o ambiente da montanha, sobretudo a altitude real, é muito seco. E, portanto, todos estes fatores de perda de água, que não é mais do que perda de plasma, e a estimulação da produção da eritropoiese faz com que haja efetivamente um aumento do nível de glóbulos vermelhos. E que vocês perguntam eventualmente, e nós não conseguimos isto com o treino em normóxia? Não, efetivamente não conseguimos na mesma magnitude, ou seja, existem vários estudos, este é apenas um deles, que seguiu um conjunto de atletas altamente treinados do ponto de vista da endurance durante 3 anos, ok? E tentou perceber se efetivamente a massa da hemoglobina se aumentava significativamente após 3 anos de treino de endurance em normóxia. E aquilo que nós verificamos é que a massa da hemoglobina mantém-se mais ou menos estável ao longo dos anos. Isto acontece com a maioria dos atletas, ou seja, os atletas que não são expostos à altitude, ou seja, que desempenham os seus períodos de preparação atlética, desportiva em normóxia, a sua massa de hemoglobina raramente se altera. Portanto, aquilo que nós sabemos hoje é que há um rácio, por cada 100 horas de exposição à altitude, aquilo que acontece é que nós temos em média um aumento de 1%, 1,1% da massa da hemoglobina. Portanto, isto acontece e significa que quanto mais tempo nós estivermos expostos, tanto melhor, ok? Claro que também não é quanto mais melhor passar a vida lá, e nós vamos ver porque é que passar a vida também à altitude também não é muito bom, mas essencialmente há este rácio de 100 horas de exposição, 1% ou 1,5%, 1,1% de aumento na massa da hemoglobina. Isto levanta-nos, obviamente, aquelas questões de, ok, os estágios em altitude ou os training camps em altitude. Como é que eu devo fazer? Em que fases ou com que fases é que eu devo preparar o atleta? Qual é a duração das mesmas, etc. Bom, existem bastantes sugestões. Uma das sugestões que reúne mais consenso é uma sugestão muito semelhante a esta, que foi proposta pelo Grégoire Millet em 2010, num artigo dele, em que ele fala em que, essencialmente, nós devemos dividir, por assim dizer, o treino em altitude, ou quando nós vamos ingressar períodos em altitude, em 3 fases essenciais. Uma primeira fase, que nós chamamos a fase inicial da aclimatação em altitude, cuja duração vai depender muito da experiência do atleta, ou seja, de quantas vezes é que ele já foi exposto anteriormente à altitude. Os atletas que normalmente são mais vezes expostos à altitude ganham quase como se fosse uma memória, e portanto a aclimatação ou o período necessário inicial é mais curto, mas normalmente 3, 4, 7 dias no máximo, onde o treino caracteriza-se essencialmente por uma diminuição do volume e da intensidade. Expormos os atletas ao máximo ao ambiente exterior, de forma que ele se habitue cada vez mais rápido a estas concentrações, ou melhor, a estas pressões parciais mais baixas de oxigênio. Temos depois uma fase subsequente que se chama a fase de treino propriamente dito, onde nós queremos, portanto, promover as maiores adaptações possíveis, e aqui aumentamos o volume e a intensidade, normalmente até superior ao que faríamos em normóxia, e depois, que tem uma duração, esta fase, tradicionalmente 2 a 3 semanas, e depois temos uma fase de recuperação, o chamado, muito, muito parecido com aquilo que nós fazemos de taper, ok? Em normóxia, onde retiramos quer o volume, quer a intensidade, para que possamos propiciar o aparecimento das adaptações. E depois, o $1 million question é sempre quando é que nós devemos
retornar, ou seja, quando é que nós devemos voltar à normóxia ou ao nível do mar. Com quanto tempo de antecedência é que nós devemos fazer isto após um treino após um estágio em altitude? Bom, isto é muito difícil responder, porque depende muito, essencialmente, da cinética do próprio atleta, ou seja, nós não podemos afirmar com 100% de certeza que o intervalo ideal são os 14 dias, ou os 10 dias, ou os 20 dias até à competição. Porque, efetivamente, há atletas que têm um desempenho muito bom na primeira semana, logo após o regresso, há outros que têm aos 15, mas tradicionalmente aceita-se ali entre os 15 e os 20 dias. Como é que nós sabemos isto? Nós só sabemos isto quando, efetivamente, vamos muitas vezes com o atleta para a altitude e vamos percebendo qual é a dinâmica, qual é a cinética, a caracterização do próprio atleta e vamos um bocadinho por tentativa e erro percebendo qual é a melhor estratégia para aquele atleta. Portanto, um dos exemplos que eu falei é exatamente isto, portanto, aquilo que nós verificamos, uma fase de aclimatação ou aclimatização, volume e intensidade mais baixos, uma fase de treino propriamente dito, onde nós aumentamos a carga do treino e depois uma fase de final de taper, onde nós retiramos um bocadinho, quer o volume, quer a intensidade, e depois temos a fase do regresso, por assim dizer, à normalidade ou à normóxia, e com que distância é que nós devemos regressar para que consigamos promover as melhores adaptações e a melhor performance propriamente dita. Portanto, nestas estratégias, Living High, Training High, é as estratégias que todos nós conhecemos dos centros de altitude. Aqui na Europa, como eu vos disse, e muito na Península Ibérica, o centro de Serra Nevada é muito conhecido e muito usado, quer por atletas portugueses, espanhóis, etc. Fica no sul de Espanha, muito próximo da Almeria, portanto, quase relativamente perto da Costa del Sol, chamada Costa del Sol, e portanto tem as facilities, não é? Portanto, as condições, por assim dizer, que apresenta são fantásticas, quer para modalidades individuais, quer para as modalidades coletivas. Um dos outros centros, como eu vos disse, muito famoso por ser considerado a terra dos campeões e onde muitos dos campeões olímpicos, campeões do mundo, etc., muitas das vezes vão fazer grandes tempos de preparação próximos das competições principais, é no Quênia, em Iten, e que, portanto, a 2.400 metros, e que, portanto, é provavelmente o centro de altitude mais conhecido em todo o mundo, e muitos dos melhores corredores do mundo, mesmo em documentários que hoje já vemos na Netflix, etc., noutros canais, eventualmente, conseguimos perceber que grande parte das preparações destes atletas passam muito por este sítio. Bom, mas nem tudo são rosas, como se costuma dizer, ou seja, esta primeira estratégia de viver e treinar em altitude tem as suas consequências. E em função de ter algumas consequências negativas, surgiu uma segunda possibilidade na década de 90 chamada Living High, Training Low, ou seja, viver em altitude, mas treinar ao nível do mar ou próximo do nível do mar. Esta estratégia possibilita já uma mistura, por assim dizer, de situações, ou seja, nós já podemos utilizar esta estratégia de treino, ora numa situação real, ora numa situação simulada, ok? Portanto, numa situação de hipóxia hipobárica ou normobárica. Quais são então as consequências da primeira estratégia que eu falei, de Living High, Training High? Uma das primeiras consequências negativas tem que ver com a perda de qualidade de treino. E quando eu falo de qualidade, tem que ver com a intensidade do treino. Ou seja, quem já esteve em altitude, experienciou o que é treinar em altitude, claramente percebe que não se consegue treinar com a mesma intensidade, ok? E isto é, de certa forma, importante, sobretudo para algumas modalidades ou alguns atletas cujas distâncias competitivas dependem muito de intensidades mais elevadas no treino.
E, portanto, esta é a grande desvantagem do treino em altitude, é a perda de qualidade, passa a expressão, de intensidade do treino. Mas também uma outra consequência tem a ver com a perda de massa muscular, ok? Portanto, há efetivamente uma diminuição do peso do atleta e com isso há uma perda de massa muscular substancialmente. E, portanto, na tentativa de ultrapassar, sobretudo estas duas questões, a perda de qualidade e minimizar a perda de peso, de massa muscular do atleta, surgiu esta segunda estratégia, esta segunda alternativa, que é vivermos em altitude, mas de quando em vez, estrategicamente, treinarmos ao nível do mar ou próximo do nível do mar, ok? E porquê é que esta estratégia é vantajosa? Por um lado, evitamos estas consequências negativas de estarmos expostos de uma forma crónica a viver e treinarmos em altitude, e por outro, conseguimos manter estas adaptações hematológicas básicas, que são o aumento da massa da hemoglobina. Portanto, nós sabemos que com o Living High, Training Low, conseguimos na mesma manter, ou conseguimos na mesma aumentar a nossa massa da hemoglobina e diminuir estes efeitos colaterais negativos, que são a qualidade do treino, a perda de qualidade do treino e a massa muscular ou perda de massa muscular. Tem outras vantagens ainda, ou seja, evitamos por um lado o que é negativo do Living High, Training High, e por outro, pelo facto de treinarmos ao nível do mar ou próximo do nível do mar e, portanto, termos mais qualidade ou mais intensidade no treino, nós conseguimos também outro tipo de adaptações que não só hematológicas, ok? São chamadas as adaptações não hematológicas. Adaptações como, por exemplo, ao nível da economia de esforço. Este é um estudo em que muito interessante e muito famoso, em que essencialmente compara grupos de atletas de distância, de endurance runners, à exposição de 3 semanas de treinar, de viver em altitude e depois de treinar a 3 situações diferentes, ou treinam ao nível do mar, ou treinam a um nível ou uma altitude moderada, ou treinam ou vivem cá em baixo, living low, e treinam também cá em baixo. E aquilo que nós verificamos, ou que o estudo verifica, é que efetivamente, quando colocou os atletas a correrem a 3 intensidades distintas, os 14 km, os 16 e os 18 km hora, aquilo que verificou é que efetivamente apenas estratégia Living High, Training Low, ou seja, apenas estratégia de viver lá em cima e treinar cá em baixo ou perto do nível do mar, apresentou uma diminuição significativa do ponto de vista do consumo de oxigênio a estas 3 intensidades, ou seja, claramente os atletas estavam muito mais económicos, muito mais eficientes. Em média, 3,3%. É muito, é muito, é muito. Se nós representarmos este 3,3% do ponto de vista da performance desportiva, é muita coisa. Ou seja, e muito recentemente, não é? Há 2 anos foi batido o recorde da distância da maratona, não a maratona, mas da distância da maratona. Se nós dissermos a um atleta de maratona em que ele está 3,3% mais económico a correr a 21 km por hora, isto vai dar e muita diferença do ponto de vista do tempo final. Uma outra adaptação não hematológica do treino tem que ver com a capacidade de tamponamento, por assim dizer, ou de muscle buffering capacity, em português, eventualmente, português de Portugal, nós dizemos eventualmente uma capacidade de tamponar ou de eliminar, por assim dizer, os metabolitos mais nefastos do ponto de vista, ou resultantes do ponto de vista das vias energéticas mais anaeróbias, e este estudo demonstrou exatamente isso, portanto, com atletas na mesma de elevado nível de endurance, de resistência, com uma duração muito semelhante, 23 noites, expostos à hipóxia normobárica, ou seja, altitude simulada aqui, e treinando ao nível do mar, apenas o grupo que foi exposto a esta hipóxia normobárica revelou uma capacidade aumentada neste indicador da capacidade do músculo, então, eliminar, por assim dizer,
estes metabolitos resultantes. Portanto, o grupo de controle não apresentou esta diferença. Por isso, uma das diferenças também, ou uma das grandes vantagens de treinarmos perto do nível do mar, ou mesmo ao nível do mar, mantendo-nos a viver em altitude, tem que ver com esta capacidade de tamponamento. Portanto, quando nós resumimos estas duas estratégias iniciais, uma primeira está muito ligada às adaptações únicas exclusivamente hematológicas, portanto, aumento da massa da hemoglobina, e a segunda estratégia, que poderá já decorrer numa situação real ou simulada, implica também vantagens do ponto de vista não hematológico, nomeadamente de economia, de eficiência e também do ponto de vista da capacidade de tamponamento. Então, só para resumir estas duas estratégias, o ideal será essencialmente a altitude ótima 2200, 2500 para adaptações hematológicas. No entanto, se eventualmente nós optarmos por uma situação de altitude simulada, esta eventualmente poderá ir até aos 3000 metros, ok? A duração ótima é normalmente as 4 semanas, sobretudo para efeitos hematológicos ou eventualmente 3 semanas será suficiente para as adaptações ou os efeitos não hematológicos. E aqui, nem tudo na vida, quanto mais melhor, mas aqui efetivamente quanto mais tempo nós estivermos expostos ao estímulo de hipóxia, tanto melhor. Ou seja, no mínimo estarmos expostos 12 horas, portanto metade de um dia, no mínimo. Temos benefícios que começam a ser substanciais entre as 14 e as 18, mas os benefícios mais preponderantes, obviamente, que acontecem quanto mais tempo nós estivermos expostos, ou seja, de 20 às 22 horas. Nos últimos tempos, nos últimos anos, essencialmente, nós assistimos a duas derivações, por assim dizer, destas duas estratégias. Ou seja, ao invés de fazermos única e exclusivamente Living High, Training High, há uma estratégia mista chamada de Living High, Training High and Low, que é muito utilizada, sobretudo, pelos atletas de modalidades individuais de resistência de endurance, ou seja, os ciclistas, os nadadores, os remadores, os canoístas, ski de fundo, etc. Que tem que ver com o quê? Tem que ver com o facto deles viverem em altitude, realizarem os treinos de mais intensidade, por assim dizer, perto do nível do mar, mas realizarem os treinos de baixa intensidade ou de moderada intensidade em altitude. Daí este misto, ou seja, o Living High, Training High and Low, ou seja, eles treinam não só em altitude, mas também perto do nível do mar. E pelo contrário, a estratégia contrária, ou seja, realizarem os treinos mais intensos em altitude e realizarem os treinos menos intensos perto do nível do mar, é uma estratégia chamada do Living High, Training High and Low, Training Low and High, que está muito em voga, sobretudo nas modalidades ditas intermitentes ou de raquetes, portanto, o ténis, o badminton, o rugby, basquetebol, etc. Portanto, as modalidades coletivas optam por fazer os treinos mais intensos em altitude e os treinos menos intensos a baixa intensidade, e os atletas de endurance fazem exatamente o oposto, ou seja, as sessões de treino mais intensas a baixa altitude e as sessões de treino menos intensas em altitude. E nós vamos já perceber porquê, ok? Portanto, a última estratégia, chamada de viver ao nível do mar e treinar lá em cima, ou treinar em altitude, ou chamado Living Low, Training High, quase sempre, ou exclusivamente, é realizada em situações de hipóxia normobárica, ou seja, hipóxia simulada. E aqui nós vamos encontrar um conjunto de estratégias que se poderão dividir em dois grupos. Um primeiro grupo que irá promover adaptações essencialmente locais, ok? E um grande grupo que irá promover, as estratégias irão promover essencialmente adaptações sistémicas. Do ponto de vista local, existem duas estratégias, que é
uma estratégia utilizada passivamente, ou seja, sem ser em exercício, portanto, é realizada antecipadamente, antes do exercício, que tem que ver com a isquemia preconditioning, ou isquemia reperfusão, e que basicamente consiste em utilizar eu peço desculpa porque eu não sei falar agora em português, mas é umas cuffs, portanto, que se utilizam na periferia, ou seja, nomeadamente ou nos membros superiores ou nos membros inferiores, e que nós promovemos ciclos de inflação e deflação que terão uma duração de 4 a 5 minutos, 3 vezes 4 a 5 minutos, e que normalmente são realizadas 30 a 45 minutos antes do exercício propriamente dito. Portanto, esta é uma estratégia local, mas passiva, portanto, é realizada em repouso antes do exercício propriamente dito. E esta estratégia vem muito da parte clínica, da área clínica, em que inicialmente era utilizada para preparar, por assim dizer, sobretudo preparar o coração para eventos de miocárdio, ou seja, eventos de ataques cardíacos. Portanto, sempre que nós treinávamos, por assim dizer, o coração a estas situações esporádicas de concentrações baixas de oxigênio, numa situação real e eventual de infarto miocárdio, o coração estaria mais bem preparado, por assim dizer, para reagir a esta situação aguda de concentrações baixas ou de falta de oxigênio. Esta estratégia está muito associada, ou as vantagens desta estratégia têm que ver durante o exercício, essencialmente, com portanto, as exigências energéticas aparentemente são menores. Há uma preservação do pH intracelular, ou seja, do ambiente celular muito mais bem conseguida, e há um metabolismo mitocondrial, ou seja, uma função oxidativa também ela muito mais exacerbada. Do ponto de vista da performance, isto reflete-se em quê? Reflete-se em melhorias entre 1 a 5% em exercícios de time trials, ou seja, de distâncias competitivas, por assim dizer, do ponto de vista da capacidade aeróbia, ou seja, time trials, onde a energia aeróbia ou a via energética oxidativa seja preferencialmente utilizada, e normalmente é uma estratégia também ela profícua para melhoria de performance em altitude, ou seja, prepara melhor aquele atleta que porventura vai estar exposto a uma situação de altitude. Do ponto de vista crónico, ao utilizar, poderá também promover o flow mediated dilation, ou seja, a dilatação, digamos assim, e consecutivamente a dilatação arterial, por assim dizer, e consecutivamente um maior aporte sanguíneo à periferia, e também está associada a adaptações moleculares. A segunda técnica local é já uma técnica ativa, ou seja, a restrição do fluxo sanguíneo, chamada blood flow restriction, é já utilizada durante o exercício propriamente dito. Ou seja, não é mais do que a técnica anterior, mas realizada durante o próprio exercício. Essencialmente, o que é que ela promove? Durante o exercício, ela vai restringir, por assim dizer, o fluxo sanguíneo à musculatura ativa, e depois também restringe essencialmente o retorno venoso. Isto significa o quê? Significa que, basicamente, a musculatura ativa estará em atividade, por assim dizer, com concentrações ou com disponibilidades de oxigênio menores comparativamente ao facto de não ter este sistema. É muito utilizada esta técnica durante o treino do resistant exercise, ou do treino de força, propriamente dito, e se porventura tiverem interesse na área, as últimas indicações saiu aqui neste artigo de revisão. Portanto, essencialmente sintetiza quais são as estratégias que deverão ser utilizadas quando a utilização do blood flow restriction durante o exercício de força, mas também
Curiosamente, há quem utilize com menos frequência, mas também se utiliza durante o exercício aeróbio, ou seja, também as guidelines que devem ser seguidas para a utilização desta técnica também podem encontrar neste artigo. Ok, portanto, como eu vos disse, as estratégias locais eram apenas duas, uma passiva e uma ativa, e agora vamos falar das estratégias que porventura vocês conhecerão mais e que estão mais divulgadas, por assim dizer, na literatura, umas passivas, outras também ativas. Portanto, a primeira técnica chamada Intermittent Hypoxic Exposure, ou exposição intermitente à hipóxia. Esta exposição consubstancia-se essencialmente em estarmos expostos de um ponto de vista passivo ao estímulo da hipóxia. Nomeadamente, ou normalmente, estamos expostos durante a noite, ou seja, o dormir em tendas de hipóxia, ou passarmos muito tempo nas tendas de hipóxia, não necessariamente durante a noite, mas esta estratégia é uma estratégia passiva e que normalmente é utilizada para aclimatização prévia de atletas, no sentido em que possibilita aos atletas, ao irem para os estágios ou para os training camps em altitude, diminuírem então aquela fase inicial de adaptação, do período de adaptação que é necessário portanto, em altitude, ou seja, aquela margem de dias que eu falei, de 3 a 4 até 7 dias, normalmente os atletas que fazem esta aclimatização prévia são os atletas que, chegando em altitude, estão mais facilmente adaptados e, portanto, essa fase é mais facilmente conseguida. Se há uma melhoria da performance em altitude, sim, aparentemente, a utilização desta técnica enquanto passiva apenas, mesmo assim, apresenta algumas vantagens para os atletas que vão ter performances esporádicas em altitude. No entanto, se compararmos esta estratégia, ou se utilizarmos esta estratégia com o objetivo de melhoria da performance ao nível do mar, ela é muito dúbia, ou seja, hoje os estudos que mostram é que efetivamente esta estratégia não é profícua para, portanto, para promover adaptações do ponto de vista da performance ao nível do mar. A segunda estratégia é chamada a estratégia Continuous Hypoxic Training, ou seja, treino contínuo em hipóxia. Como o próprio nome indica, é treino contínuo e, portanto, consecutivamente a intensidade também não é muito elevada. Normalmente, intensidades maximais abaixo dos 70% do VO2 máximo, com recuperações incompletas. Normalmente as altitudes poderão variar entre os 2.500 a 3.500, porque dependendo um bocadinho se a intensidade de esforço é mais próxima ou menos próximo dos 70%, e normalmente é utilizada para melhoria da performance de resistência, de performance aeróbia, portanto, e sobretudo em atletas de longa distância, atletas de resistência, atletas de endurance. Se é uma estratégia mais profícua, mais benéfica, comparativamente ao facto de realizarmos o mesmo tipo de treino em normóxia, os estudos também são muito contraditórios, ou seja, alguns apontam para vantagens, outros apontam para inexistência de diferenças, ou seja, realizar este tipo de treino em hipóxia ou normóxia, aparentemente as vantagens são as mesmas do ponto de vista da performance ao nível do mar. Se subirmos um bocadinho mais do ponto de vista da intensidade do treino, passamos a uma estratégia que se chama Interval Hypoxic Training, ou seja, treino intervalado de hipóxia, ou em hipóxia. Aqui as intensidades já são mais elevadas, acima de 70%. Os níveis de intensidade de altitude utilizados poderão já ir aos 5.500. Há casos desses, sobretudo em atletas de modalidades coletivas. Os esforços são tipicamente curtos, à volta dos 60 segundos, recuperações incompletas, portanto as densidades de exercício entre 1:1, e normalmente são utilizadas para melhoria de atividades
de mais elevada intensidade, ou seja, já são mais utilizados para atletas eventualmente de modalidades coletivas. Normalmente, também aqui os estudos, peço desculpa, o meu cão acordou. Aqui normalmente também os estudos são um bocadinho dúbios, ou seja, há alguns que apontam melhorias, há outros que apontam inexistência de diferenças do mesmo treino realizado em normóxia. Estes exemplos que eu apresento aqui foram exemplos dos treinos que nós aplicamos em hipóxia simulada, portanto nós realizávamos treinos que tinham uma duração muito perto de 1 hora, cuja intensidade e a duração do warm-up ou do aquecimento e da recuperação eram muito semelhantes, mas depois aqui tínhamos 2 séries de 6 repetições de 1 minuto cada a 90% delta da intensidade com 1 minuto de recuperação. Portanto, eram densidades de 1:1 e este foi o tipo de treino que nós realizamos e vocês conseguem perceber aqui que já são treinos mais intensos, ok? As séries mais curtas, os intervalos incompletos, mas também séries ou repetições mais intensas de treino. Também realizamos este tipo de treino e, mais uma vez, caminhando no sentido de uma maior intensidade, falamos agora de uma estratégia que se chama treino repetido de sprint em hipóxia, o Repeated Sprint Training. Esta é uma estratégia relativamente recente, 2013, 2014, e surge um bocadinho nesta onda de estudos que demonstrava até então que efetivamente estes treinos, quer os contínuos, quer os intermitentes, mas de baixa intensidade, aparentemente não eram tão benéficos ou mais benéficos relativamente aos mesmos treinos realizados em normóxia. Portanto, esta é uma estratégia que surgiu relativamente recente e portanto, consubstancia-se em trabalho mais intermitente, muito mais intenso, realizado em hipóxia. Portanto, normalmente os esforços são máximos ou mesmo supramáximos, portanto, os all-outs, portanto, poderão ser acima dos 100% do VO2 máximo, têm duração muito curta, normalmente abaixo dos 30 segundos, recuperações incompletas, ok? Abaixo dos 60 segundos e as densidades normalmente 1:2, 1:5, ou seja, é muito típico esforços de 10, 15, 20 segundos com recuperações de 20, 30, 40 segundos. E esta estratégia tem demonstrado, ou tem sido demonstrado que para os atletas de modalidades coletivas, nomeadamente atletas de futebol, de rugby, modalidades intermitentes, por assim dizer, a capacidade de sprint repetido no tempo aparentemente aumenta entre 1 a 5% e a capacidade de resistir à fadiga também ela é aumentada comparativamente ao mesmo treino realizado em condições de normóxia. Ou seja, é efetivamente a primeira estratégia cujos resultados, apesar de ser muito recente, mas cujos resultados são bastante evidentes, ou seja, apontam claramente para uma melhoria ou para uma vantagem deste tipo de treino quando realizado em hipóxia comparativamente ao mesmo treino realizado em normóxia. Portanto, nós também fizemos este tipo de treino, 4 séries, em cada série 6 repetições, 10 segundos all out com 20 segundos de recuperação em cicloergómetro. Portanto, como vocês devem perceber pelos vídeos, eu espero que eles estejam a correr relativamente bem. Aquilo que vocês reparam é que efetivamente a intensidade de esforço é muito mais elevada. Portanto, recuperações incompletas, e aquilo que nós promovemos aqui é efetivamente um maior recrutamento das fibras tipo 2, e há aqui quase como se fosse um efeito de vasodilatação. Portanto, é uma dos mecanismos explicativos, é um aumento da vasodilatação, portanto, um aumento do aporte de fluxo sanguíneo ao músculo, e que faz com que as fibras tipo 2 quase que se tornem quase fibras tipo 1, ou seja, daí o aumento de resistência, da capacidade de resistência à fadiga neste tipo de exercícios. Depois temos outra estratégia que se chama a hipoventilação voluntária, que pode ser realizada de 2 formas, ou com baixo volume pulmonar ou com um
elevado volume pulmonar, ou seja, não é mais do que deixarmos de respirar após a expiração forçada ou após inspiração forçada, ok? É uma estratégia muito utilizada que, apesar de não simular ou de não induzir qualquer tipo de adaptação hematológica, ok? Não induz, mas esporadicamente ela consegue promover um estado de hipoxémia muito similar ao que acontece em altitude, ou seja, um nível de desaturação de oxigênio muito similar ao facto, comparativamente a uma situação real de altitude. Portanto, esta estratégia também tem sido muito utilizada, por exemplo, em modalidades como a natação, ou seja, realizarem sprints de 25, 50 metros, o que seja, sem respirar. Portanto, é uma estratégia que promove a dessaturação, níveis mais baixos de saturação de oxigênio, de hipoxémia, e que tem-se verificado que a capacidade de sprint repetido, ou o repeated sprint ability, também parece estar aumentada comparativamente ao facto de nós realizarmos esta técnica com um padrão qualquer de respiração normal, ok? Portanto, é uma das grandes vantagens fáceis de aplicar em determinadas modalidades, como por exemplo a natação, é efetivamente fazermos trabalho, deste tipo de trabalho com hipoventilação, ou seja, sem qualquer tipo de respiração. Também tem sido utilizado não só na natação, mas por exemplo no ciclismo. Portanto, nós basicamente aqui juntamos duas estratégias, como se fosse o treino intermitente de alta intensidade, o Repeated Sprint Training, em hipóxia. Portanto, ao fazermos não em hipóxia propriamente dita, mas com hipoventilação, ou seja, com inibição da respiração. E efetivamente esta estratégia parece ser também mais vantajosa comparativamente ao facto de nós respirarmos normalmente, por assim dizer, durante os sprints, quer mostrado aqui pelo Mean Power Output, ou seja, pela média da potência observada, quer pela média máxima, quer pelo Mean Power Output atingido durante os 30 segundos, de sprint ou durante o teste do Wingate. Finalmente, a última estratégia, e porque eu acho que vocês já estão fartos de ouvir, mas finalmente a última estratégia tem a ver, é muito recente, é a mais recente delas, portanto 2016, 2017, por aí, que é a estratégia de realizarmos treino de força, o Resistance Training, em altitude. Ou seja, aquilo que nós sabemos dos estudos, dos poucos estudos que existem, é que o facto de realizarmos treino de força em altitude parece que as adaptações subsequentes ao treino são exacerbadas, ou seja, do ponto de vista da libertação, por assim dizer, de metabolitos, hormonas anabólicas, etc., é muito mais vantajoso, faz com que nós aceleremos o recrutamento das fibras tipo 2, porquê? Porque estando em hipóxia, claramente, nós dependemos menos de sistemas aeróbios, portanto, ao recrutarmos mais fibras tipo 2, ou as fast twitches, por assim dizer, que dependem mais de sistemas anaeróbios, conseguimos de certa forma criar todo um conjunto de situações favoráveis a processos mais profícuos de hipertrofia e de aumento de massa, de aumento de força muscular. Portanto, esta estratégia está essencialmente também associada a maiores ganhos de força e também a capacidade de realizar sprints repetidos no tempo, ok? Mas como eu comecei esta nossa discussão, eu comecei por dizer que hoje e muito recentemente fala-se não só do treino em altitude do ponto de vista da performance desportiva de atletas, mas sobretudo também para patologias, ou seja, para pessoas não treinadas. Nós sabemos que, entre outras, a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, doenças
circulatórias, doenças periféricas, etc., beneficiam e muito do treino em altitude. Portanto, hoje em dia o paradigma já não passa tanto por treinar o atleta em altitude, mas sim proporcionar a ele e para quem elas devem ser dirigidas preferencialmente, quer do ponto de vista das estratégias Living High, Training High, Living High, Training Low e Living Low, Training High. Para quem está mais interessado eventualmente no tema, também deixo aqui 6 artigos que eu acho que são eventualmente uma boa base para quem quer começar ou para quem eventualmente já tem alguma base e quer, portanto, divergir um bocadinho mais especificamente as estratégias, os mecanismos explicativos, etc. Portanto, estes são 6 artigos que eu sugiro para quem queira ler. E eu dava por terminada então a minha apresentação e obviamente que agradeço a vossa atenção que já vai longe e estava obviamente disposta para qualquer tipo de questão que vocês queiram discutir.